Se você é iniciante na produção de conteúdo junto com IA, esse vídeo é para você, tá bom? Então, você já percebeu que duas pessoas podem usar a mesma ferramenta de IA e obter resultados completamente diferentes? Né, Mel? A diferença quase nunca vai estar nessa ferramenta, vai estar na forma com que a pergunta é feita. E é por isso que aprender a escrever bons prompts é uma das habilidades que pode melhorar muito, né, a resposta do GPT, do Gemini, do Claude, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas formas simples, são 10 prompts simples que a gente usa aqui e que talvez você saiba, talvez você não saiba, mas são importantíssimos na hora de você fazer perguntas certas para IA, tá bom? Então, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal aí também. A Mel tá me acompanhando aqui nos vídeos hoje. Então, bora lá pro conteúdo, fazer com que esses 8 minutos de vídeo sejam os mais proveitosos da sua semana. Prompt número 1, tá? Então, ó, explique como se eu fosse iniciante. Esse é um dos prompts mais poderosos, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a IA responde usando termos técnicos. Então, quando você pede para explicar como se fosse um iniciante, ela adapta a linguagem. Também funciona com explique como se eu tivesse 15 anos, ou explique como se fosse para explicar para o seu sobrinho de 10 anos. Todas essas variações e versões valem a pena e fazem sentido, tá? Então, explique usando exemplos do dia a dia. Isso facilita muito o seu aprendizado. Então, em vez de você colocar um prompt lá e somente jogar, se você quiser algo mais detalhado, coloque esse no finalzinho. Explique como se eu tivesse 10 anos. Então, ele vai trazer uma forma muito mais didática de conversar com você. Prompt número 2. Faça perguntas antes de responder. Então, esse talvez seja o prompt que mais melhora a qualidade das respostas, tá? Então, você pode escrever assim, ó. Antes de responder, faça até 5 perguntas para entender melhor o meu contexto. Assim, a IA vai entender a sua situação antes de iniciar ou de sugerir qualquer outra solução para aquela pergunta que você está fazendo. É como conversar com um consultor de verdade, tá? Então, são perguntas de qualificação, para ver se você está realmente entendendo do assunto, para ver se o chat conseguiu te compreender na sua sugestão, né, da sua pergunta. Isso ajuda muito, tá bom? Atue como um especialista. Em vez de fazer apenas uma pergunta, defina um papel. Por exemplo, abre aspas aí, ó. Atue como gestor de marketing. Então, tudo que você colocar para ele depois disso, ele vai entender como se ele fosse especialista em marketing, né? Abre aspas de novo. Atue como um contador. Então, se você tem alguma dúvida com a sua contabilidade, você manda pro chat ou para outra ferramenta. Para ela atuar como um contador, ela vai conseguir entender todas as normas de impostos, enfim. Atue como um advogado. Ó, não quer dizer que ele vai substituir o seu advogado, mas que ele pode pensar como seu advogado pensaria. Isso, ok, vai te trazer outro ponto de vista também para você conseguir conversar com o seu profissional de advocacia depois, tá? Atue como um professor. Então, ó, existem várias formas de você conseguir colocar o seu GPT, a sua IA, como um especialista naquele tema e trazer respostas muito mais relevantes para que você consiga trabalhar melhor, tá bom? Item número 4, liste vantagens e desvantagens. Então, sempre que você precisar tomar uma decisão, usa esse prompt aqui, tá? Peça para comparar opções e apresentar os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Ela é excelente para escolher plataformas, escolher ferramentas, estratégias, cursos e até produtos. Então, listando essas vantagens e desvantagens, se você quiser, por exemplo, comprar um celular novo, então traga vantagens e desvantagens do iPhone 16 Pro Max em relação ao iPhone 14 Pro. Então, ele vai fazer toda essa lista para você. Aí você vai conseguir tomar as melhores decisões com base nessas vantagens e desvantagens, tá? Crie um passo a passo. Então, muita gente pede apenas uma explicação, mas um passo a passo facilita ainda muito mais as coisas, né? Então, por exemplo, crie um plano em 10 etapas para aprender inteligência artificial. Ou então você faz assim, ó, monte um cronograma para alcançar esse objetivo. Então você vai receber algo muito mais organizado e muito mais simples. Então, passo a passo. Então, passo número 1, você vai fazer isso. Passo número 2, você vai fazer isso aqui. Passo número 3, você vai fazer outra coisa.
Então, quanto mais didático for, melhor você vai conseguir executar aquilo depois, tá? Então, isso é muito legal. Você não tinha pensado nisso. Esse prompt é muito bom. Cria um passo a passo para facilitar o seu caminho, né? Prompt número 6. Melhore este texto, tá? Então, não importa se é um e-mail, se é uma legenda, se é uma proposta comercial, uma mensagem de WhatsApp. Escreva normalmente e depois peça. Melhore este texto. Depois você pode complementar. A Mel tá querendo conversar comigo aqui, ó. Cadê a Mel? Vem cá, Mel. Tá brabando aqui. Então ele vai fazer o que você melhore o texto, né? Então depois você pode até complementar. Melhore este texto, depois você complementa. Deixe mais profissional, ou deixe mais persuasivo, ou deixe mais amigável. A Mel não tá gostando nada do que eu tô ensinando pra vocês aqui, ó. Tá só resmungando. Então, prompt número 7, ó. Me dê mais exemplos práticos. Às vezes a gente entende a teoria, mas não consegue aplicar ou explicar. Então você vai pedir para IA mostrar situações reais. A Mel tá entediadíssima, não vai deixar eu finalizar o vídeo. Mel! A Mel não vai deixar eu finalizar esse vídeo. Trazendo exemplos práticos no seu dia a dia, você vai conseguir aplicar melhor, né, o prompt. Então, me dê exemplos práticos. Então, às vezes a teoria é mais ou menos, né? Aí na prática você vai conseguir ter uma performance muito melhor. Então você vai pedir para a IA mostrar situações reais do seu dia a dia e com certeza isso vai te ajudar mais, tá? Prompt número 8. O que eu não estou considerando, né? Então esse é um prompt que poucas pessoas usam, né? Quando você está tomando uma decisão importante, você vai perguntar assim, ó, o que eu não estou considerando? A IA pode apresentar riscos, pode apresentar oportunidades, pontos que passaram despercebidos. E é um excelente para ampliar sua visão. Eu vou tentar terminar esse vídeo aqui antes de descer com ela. Ainda. Item número 9. Resuma em poucos tópicos. Então nem sempre a gente tem tempo para ler respostas enormes. Né? Então você vai pedir assim, ó. Resuma em 5 tópicos. Faça um resumo executivo. Isso vai te economizar bastante tempo mesmo, tá bom? E o item número 10. Muita gente comete esse erro aqui. Recebe a primeira resposta e encerra a conversa. Aí funciona muito melhor quando você continua interagindo com ela. Então você pode pedir assim, ó, faça uma versão melhor. Agora, deixe mais simples. Inclua exemplos. Explique com mais detalhes. Então você vai pensar na conversa como um refinamento constante, tá? Então isso é bem importante. É assim que surgem as melhores respostas. E para concluir aqui, antes de eu passear com a Mel, se você lembrar apenas uma coisa deste vídeo, que seja essa aqui, ó. Qualidade da resposta depende muito da qualidade da pergunta. Então você não precisa decorar centenas de prompts, basta dominar alguns modelos e adaptar para qualquer situação. Então, com o tempo, escrever bons prompts vai se tornar algo natural. E eu quero que eu quero que você saiba agora, né? Qual desses prompts você nunca tinha escutado, nunca tinha testado? Escreva aqui nos comentários, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu likezinho aí, já se inscreve no canal, ative as notificações. Toda semana eu posto vídeos aqui sobre IA, sobre prompts, sobre algumas ferramentas que eu trago de novidades para vocês. E agora deixa eu ir lá passear com a Mel, que ela tá me esperando. Tamo junto, valeu.